Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses e nesse dia 2 de março de 2023 teve na Avenida Paulista, capital de São Paulo, na frente do Banco Safra, uma manifestação contra o apartheid israelense na Palestina, uma manifestação contra a limpeza étnica que está acontecendo em Israel, né? Infelizmente já faz muitas décadas, mas agora está tendo uma nova onda de ataques, né, contra populações árabes, né, contra palestinos na região. Entre janeiro e fevereiro, mais de 60 palestinos foram assassinados, foram mortos, incluindo crianças e idosos, só na Cisjordânia. Né? Tá tendo restrições de medicamentos para presos políticos palestinos, o que não é nenhuma novidade, né? Ter desrespeitos a direitos de presos, né, presos políticos principalmente, menores de idade sendo presos, né, o que não é nenhuma... Infelizmente, quem acompanha sabe que isso é bem normal na região, né? Israel, o Estado de Israel comete muitos crimes contra os direitos humanos. E o que aconteceu mais especificamente agora nesse novo governo, nesses últimos dias, né, e agora esse ano a gente está tendo de novo aí um governo do Benjamin Netanyahu, mais uma vez, um governante de extrema direita. O que aconteceu foi que colonos israelenses, né, ou civis israelenses, se é que são civis mesmo, se é que dá para chamar de civil essa galera armada em lógica miliciana, colonos israelenses tacaram fogo em dezenas de casas, tacaram fogo em veículos, mataram muitas galinhas, né, atacaram tanques de água, painéis solares de palestinos. Mataram um líder religioso também. Na cidade de Nablus foram mais de 100 feridos, né? E o que acontece? Esse roubo colonial de terras, né? Esses ataques que inclusive parecem pogroms, né? Pogrom é uma perseguição étnico-religiosa, né? Contra algum grupo em que se ataca a propriedade deles, né? Em que se ataca as pessoas mesmo, era uma prática muito comum contra judeus. Na Rússia czarista, por exemplo, né, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Revolução Russa, né, em 1917, era extremamente comum os judeus serem usados de bode expiatório e serem vítimas, né, desses ataques civis que são permitidos pelo Estado na prática, né? O Estado no mínimo faz vista grossa se não dá algum tipo de ajuda, vamos dizer assim. E tá tendo esses pogroms, só que contra árabes nesse caso, né, nessa região. Esses colonos aí têm um comportamento de milícia, paramilitar, nazifascista, não sabemos direito definir, mas de qualquer jeito, se a gente for chamar de apartheid, o que quer que seja, é reacionário, é de extrema direita, está voltando a crescer esse tipo de ataque e isso é completamente inadmissível, né? E a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de ataque, porque inclusive foram civis, mas também o governo de Israel, né, as autoridades, os soldados, né, eles também estão lá continuando cumprindo o despejo, né, cometendo esse monte de atrocidade étnico-racial muito forte, né, contra árabes. O que não espanta também nesse país em que tem até registro aí de criança, adolescente gritando em manifestação reacionária de Israel, gritando morte aos árabes, né? O que é uma coisa extremamente perigosa e obviamente que aqui no nosso canal a gente é radicalmente contra preconceito, discriminação, racismo, né, contra judeus e quaisquer outros povos, né? E contra a discriminação religiosa contra judeus também, né? Mas infelizmente tem uma parcela da população israelense, judia ou não, né? Mas no geral judia, que tem muito ódio contra árabes, ódio contra palestinos, né? E, e dentre essas pessoas com muito ódio tem esses colonos que estão colocando a mão na massa
para cometer essas atrocidades aí com o aval do Estado israelense. Inclusive, esses dias está tendo discussão, está tendo avanço de um projeto de lei no Congresso israelense para instaurar pena de morte contra quem cometer terrorismo contra Israel, o que é bastante controverso, considerando que Israel é um estado profundamente terrorista, né? É um estado colonial que rouba terras ainda hoje, pleno 2023, está roubando terra o tempo todo, e não só roubando terra, às vezes rouba até casa da pessoa, né? Chama um colono de outro país, judeu e um colono reacionário, no caso, e vai numa dessas regiões aí que o Estado de Israel permite simplesmente roubar as casas de palestinos, né? E essas pessoas são expulsas e a casa é tomada por esses colonos. Então, assim, Israel que tem essas práticas de roubo de terra, de apartheid, vários tipos de políticas públicas asquerosas. A faixa de Gaza é basicamente um campo de concentração a céu aberto, com um controle radical de quem entra e sai, com hipervigilância da região, táticas de repressão extremamente avançadas que são exportadas não só para o Brasil, mas para o capitalismo como um todo, né? No nível tecnológico, no nível militar, de operações, né? De espionagem. Israel comete diversos tipos de desrespeito aos direitos humanos, prende menores de idade, na faixa de Gaza ainda, né, falta mais de 90% da água não é potável, pelo que eu saiba, né, da água que Israel disponibiliza. E frequentemente Israel alega esses ataques, né, dizendo que está combatendo o terrorismo de alguns grupos, né, como o Hamas. Mas é curioso, né, como mesmo com tanta tecnologia assim, com um dos exércitos mais poderosos do mundo, mesmo num território com uma população tão pequenos, né, apoiados pelo imperialismo, né, que se beneficia muito de Israel na região, é bastante curioso como essa grande força de repressão israelense acaba matando civis a rodo, né, acaba matando muito, aparentemente sem querer, ou não, né, e enfim, esse é o Estado, né, de Israel, que comete vários tipos de terrorismo, que parecem até mesmo para os padrões do capitalismo de hoje, às vezes parecem até um pouco extremos demais, mas é esse Estado que agora está querendo colocar pena de morte em quem eles determinarem que é terrorista, né? A justiça, o sistema carcerário, as forças armadas de Israel, os soldados, né? Eles já cometem todo tipo de erro, mas aparentemente eles se acham na posição de definir quem é terrorista. E isso é inaceitável, deve ser profundamente repudiado. Esses dias também teve soldado atirando na direção de jornalista, né, o que lembrou o caso da jornalista assassinada por um soldado israelense, por forças israelenses alguns meses atrás, a Shirin Abu Akleh. Me desculpa, eu não sei falar árabe, mas enfim. Felizmente, o jornalista não tá bem, né? Não foi morto nesse tiro. Mas esse é o nível de desrespeito aos direitos humanos, às liberdades democráticas básicas, à imprensa, desrespeito à imprensa, né? Esse é o tipo de prática comum em Israel, nesse estado bastante terrorista, né? Que infelizmente ainda tem um apoio gigantesco da comunidade internacional e acaba sendo um polo de extrema direita aí no mundo, infelizmente. E é isso, está tendo mais uma escalada da violência, né? Essa violência que começou com a Nakba, né? Logo na criação do Estado de Israel, começou com a grande diáspora de centenas de milhares de palestinos tendo que sair de suas terras, né? De uma só vez, basicamente. E isso nunca acabou e ainda hoje tem roubo de terras, roubo em bairros, em cidades, está tendo pogrom, né? E isso tudo é absurdo e precisa ser denunciado.
E esse ato que teve na Avenida Paulista hoje tentava sintetizar essa revolta toda contra mais esse conjunto de crimes que Israel tem cometido. Fiquem agora com a cobertura que a gente fez desse ato. Acabou de acabar o ato aqui na frente do Banco Safra, o Ulisses aqui. Eu tô com o Mohamed, do Fórum Latino-Palestino, ele é do PT também. Eu queria saber como vocês estão enxergando essa nova escalada de ataques do Estado de Israel e de colonos israelenses, né, na Cisjordânia, enfim, contra palestinos no geral. E como vocês estão enxergando isso e quais os caminhos vocês acham que são necessários para a luta, para parar mais essa escalada, né, reacionária de Israel? Na verdade, essa escalada ela foi retomada com a vitória novamente do Netanyahu, né? O Netanyahu representa tudo que é de radical, da extrema-direita, fascista, sionista convicto. Eu sempre enfatizo o sionismo, porque o sionismo é uma ideologia racista por natureza. E aí ele volta a dar voz àqueles grupos mais radicais, extremistas. Inclusive, estão no governo. Inclusive, o ministro diz que o certo era pegar a cidade de Hawara, que recentemente foi atacada pelos colonos, queimaram casas, carros. Ele disse que por ele acabava com a cidade de Hawara. Então esse é o governo que está instalado lá. E aí, muita gente fala que é um conflito. Não existe conflito onde uma parte está armada, muito bem armada, o quinto maior exército do mundo, contra uma população civil totalmente desarmada. Então, assim, esse é um genocídio que está em prática e o mundo fecha os olhos a essas práticas. Agora, o foco é só a Ucrânia, mas o que é acusado que a Rússia faz na Ucrânia não é nem 10% do que é feito na Palestina todos os dias pelo Estado assassino de Israel. Então, assim, os palestinos continuam se defendendo, mas com, assim, defesa, na verdade, nem existe. Então, é uma luta muito injusta e um massacre que está ocorrendo diariamente. Agora, eu acho que cada dia piora mais, se aproveitando dessa questão que tem um conflito mundial, que o próprio capitalismo acho que fabricou esse conflito de uma forma muito bem feita. E aí você vê aqueles que dizem que estão defendendo a Ucrânia, como Estados Unidos, a Inglaterra, a França, foram os maiores colonizadores da história, os maiores promotores de guerras. Então é um absurdo isso aí. Mas o mundo, assim, aceita, se cala perante essa imposição do imperialismo internacional. Entendi. Obrigado, viu? É isso aí. Ulisses aqui, o ato tá acabando na frente do Banco Safra. Eu tô com a Vera Lúcia aqui, do PSTU, ex-candidata à presidência, né, no ano passado e também em 2018. E bom, eu queria saber como vocês estão enxergando essa nova escalada de ataques de Israel e de colonos israelenses contra a Cisjordânia e contra palestinos no geral, né? Israel também está tentando passar no Congresso uma nova lei aí esses dias para classificar como terroristas algumas pessoas que a gente não sabe bem quem vão ser, ou sabemos quem vão ser, né? Como vocês veem essa escalada e quais vocês acham que são os caminhos para a luta, para a gente, para o povo palestino? A primeira coisa que nós... bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer imenso poder falar com vocês. A primeira coisa para garantir a paz naquele lugar é assegurar que o povo palestino tenha direito à sua terra, viver no seu lugar. E o que tem feito o Estado de Israel é garantir o controle em toda aquela região e ir submetendo tanto o povo palestino como o povo cisjordano para que ele tenha ali naquela região o controle político para garantir também os seus interesses econômicos. E a partir disso também
o próprio imperialismo norte-americano, que também tem interesse naquela região. Tanto é que o massacre, o genocídio praticado contra o povo palestino é de conhecimento internacional de todas as autoridades internacionais, que fazem vistas grossas, porque o que prevalece na sociedade capitalista são os interesses econômicos que Israel consegue agradar bem, e ele, na verdade, acaba cumprindo naquela região o papel de capataz dos Estados Unidos, massacrando o povo palestino, mas também os povos árabes por ali, para garantir os interesses econômicos capitalistas naquela região. Então, para resolver isso, a Palestina precisa garantir a sua liberdade do rio ao mar. E isso significa a extinção do Estado de Israel. Não é dois estados construídos como vivem pregando a própria ONU e outras organizações. É garantir que o povo palestino tenha direito à sua terra, tenha direito de viver no seu canto, tenha o direito de voltar para o seu lugar. Beleza, obrigado, Vera. Ulisses aqui, estamos na frente do Banco Safra, está rolando o ato contra o apartheid israelense na Palestina, contra os novos ataques. Eu estou com o Rafael aqui, do PCB e da UJC. Rafael, como vocês enxergam essa nova escalada de ataques contra a população palestina na Cisjordânia e esses ataques mais recentes? Também eu fiquei sabendo que, acho que ontem ou anteontem, teve uma nova lei aí que começou a ser discutida no parlamento israelense, né, para considerar como terrorismos alguns atos que vão ser condenados à pena de morte, né, e quem define o que é. Enfim, mas tá tendo toda uma escalada nova. Eu queria ver qual é o posicionamento de vocês, qual a importância do ato de hoje. Não, então, Ulisses, acredito que você comentou da escalada da violência, da escalada do apartheid israelense contra o povo palestino, é a tentativa de finalização da construção de um Estado que é um Estado genocida, que é um Estado racista, que tenta exterminar e se consolidar contra o povo palestino, né? Acho que a questão que a gente pode estar aqui demonstrando a nossa solidariedade internacional, enquanto movimento de solidariedade, eu enquanto comunista, nossos camaradas comunistas estão aqui com a gente, é porque a importância de nós pautar toda e qualquer opressão que tem pelo mundo, toda e qualquer violência sistemática que acontece em algum povo, e a gente lutar contra isso. O que a gente pode fazer aqui do Brasil é estar organizado no movimento a favor da Palestina, a favor da luta palestina, tá demonstrando solidariedade, mas não tá só demonstrando solidariedade na intenção, mas também tá ativamente na luta para que isso possa acabar. E a luta para que isso possa acabar, por exemplo, conectando com a realidade brasileira, é o fim da polícia militar, que no fim acaba financiando o Estado de Israel, comprando arma, financiando grandes equipamentos. E o que a gente pode fazer daqui é o papel de tanto prestar solidariedade, mas pautar também aquilo que promove o Estado de Israel. Conseguir construir um governo que denuncie o Estado de Israel, mas não só que denuncie o Estado de Israel, mas seja um governo que tem uma característica racista, que tem uma característica de solidariedade ao povo trabalhador de forma internacional, e construindo esse governo ajudar efetivamente no fim do Estado de Israel, que mata a juventude palestina, que destrói a possibilidade de vida da juventude palestina e do povo palestino. Beleza. Tá ótimo, obrigado. Ulisses aqui, estou na frente do Banco Safra, o ato ainda está acontecendo. Estou com a Alicia, da LIT aqui. Alicia, eu queria saber o posicionamento internacional de vocês com relação a toda a questão palestina, a todo esse massacre que vem aumentando nos últimos dias, né, de novo, tendo uma escalada. Como vocês veem a ocupação israelense, né, a colonização israelense que continua na Palestina, e que caminhos para a luta vocês acham que são necessários? Não estamos totalmente em contra da ocupação israelense da Palestina. Es una ocupación que lleva 75 años.
Y es mentira cuando dicen que Israel garante a paz. A paz que garante Israel es a partir da matança do povo palestino. Os bombardeios são permanentes. As cárceres estão cheias de palestinos que são tratados como animais em Israel. Nós pensamos que o único jeito de conseguir a paz no Medio Oriente é com um Estado palestino único. No es posible la existencia de dos estados como muchos defienden. ¿Por qué? Porque Israel no permite. Nunca va a permitir Israel la existencia de un otro estado palestino. Entonces, lo que tiene que existir es lo que existió originalmente, a Palestina. Tiene que volver a existir a Palestina como estado único, democrático, no racista, laico. Es una aberración que haya un Estado teológico. Ten algunos estados árabes también. Los fundamentalistas defienden estados árabes teológicos. Son igual de reaccionarios que el Estado de Israel. La religión es una cuestión privada. Nós defendemos a total liberdade religiosa, mas o Estado não tem que ser de uma ou outra religião. E Israel não é por um problema religioso que actúa assim, são por interesses econômicos. Israel é avançada no Medio Oriente de Estados Unidos, é avançada do imperialismo yanqui. Por eso Israel, un pequeño povo, una población muy pequeña, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Quién arma ese ejército? Estados Unidos. Y entonces, no tiene otro jeito para conseguir a paz que a luta por un Estado único palestino. ¿Eso significa destrucción del Estado de Israel? Sí. Y en ese Estado único tendrán que convivir diferentes religiones. Quien no tiene ninguna religión, los ateos, los musulmanos, los judeos, los católicos, todo el mundo dentro de un Estado que tiene que tener un funcionamiento democrático. Nós achamos, en última instancia, que eso solo puede ser garantido pela clase operaria en la luta pelo socialismo. Nós achamos que só a clase operaria na luta pelo socialismo conseguirá un Estado de esa característica. O sea, único, palestino, democrático, no racista, en el cual pueda convivir todas las creencias, todas las opiniones y que no esté al servicio del lucro capitalismo, sino del bienestar del conjunto de la populación. Beleza, obrigado. Ulisses aqui, o ato acabou. Estou com a Soraya, da Frente em Defesa do Povo Palestino, ela também fez algumas contribuições aqui. Soraya, eu queria te perguntar, o que vocês da Frente acham dessa nova escalada, como vocês estão vendo essa nova escalada de violência, de ataques contra palestinos na Cisjordânia, né? Enfim, essa onda no geral para além desses atentados, tanto do Estado de Israel quanto de colonos, e quais vocês acham que são o caminho de luta para a solução da questão palestina e do genocídio israelense e de tudo isso? Certo. Primeiro que a gente tem que trazer informações, que é justamente o que a mesa de debate está fazendo agora, e a gente agradece muito, porque isso é muito importante. Levar as vozes palestinas e o que está acontecendo lá, essa limpeza étnica que acontece todos os dias, que a gente chama de Nakba contínua, a catástrofe palestina, desde a formação do Estado de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada, é fundamental para a gente. Porque, como eu disse, uma das coisas que os palestinos mais pedem para a gente é: contem ao mundo que viram, porque a comunidade internacional nos abandonou. Então, levar a informação é fundamental.
O que está acontecendo lá na Palestina é uma situação dramática, que está avançando ainda mais, uma expansão colonial agressiva. Só neste ano, nos 2 primeiros meses do ano, foram mais de 60 palestinos assassinados. Esses dias, em um único dia, em Nablus, Israel matou 11 palestinos, feriu mais de 100, e indiscriminadamente, não importa se é criança, jovem, velho, mulher. No fim de semana, colonos israelenses invadiram Hawara, que é no distrito de Nablus também, botaram fogo em dezenas de casas, expulsando as pessoas das suas casas. Essa é a realidade palestina todos os dias, mas os palestinos resistem. E os palestinos não têm outra escolha. A resistência não é uma escolha, a resistência é a sua existência. Hoje os jovens palestinos, inclusive, estão partindo para a resistência armada e assim indo para o martírio, porque eles não têm a mesma força da 4ª potência bélica do mundo, que é Israel. Não é um conflito, é um massacre, é limpeza étnica. Não é 2 partes iguais, é um agressor, que é Israel, e um oprimido, que são os palestinos. É isso que nós vemos, e o que nós entendemos é que desde o Brasil, primeiro, nós queremos dizer para os palestinos, para os nossos irmãos palestinos e palestinas, que nós estamos aqui levando essas vozes e apresentando as informações e denunciando o que está acontecendo lá. Em segundo lugar, nós queremos uma audiência com o novo governo brasileiro, porque antes era só fora Bolsonaro, porque era um genocida aliado do sionismo explícito na cadeira do Planalto, não tinha conversa. Agora a gente quer ser ouvido e que o Brasil, que tem uma liderança na América Latina, reconheça o regime de apartheid israelense, que é o que os palestinos estão pedindo hoje, e protagonize esse movimento em toda a América Latina. E a partir do reconhecimento do regime de apartheid, que promova um embargo militar a Israel e rompa as relações e os acordos com Israel, porque esses acordos representam a cumplicidade com o derramamento de sangue que acontece todos os dias do povo palestino, e ao mesmo tempo são acordos de tecnologias de armas que vão para as mãos das polícias para promover o genocídio pobre e negro e o extermínio indígena. Então essa luta é uma só, esse é o recado que nós queremos trazer. Beleza. Obrigado, Soraya. Ulisses, estou aqui no ato, acabou já, estou com a Maíssa, ela é palestina, e eu queria te perguntar como você está vendo esse novo avanço, aumento da violência de Israel contra os palestinos, contra a Cisjordânia agora, né? Mas enfim, todos esses ataques que estão acontecendo, como você está enxergando isso? E se você vê alguma alternativa, alguma solução para esse problema, né, dos massacres que Israel comete na Palestina e tudo isso? Eu olho isso assim, não primeira vez. Na primeira vez eles fez violência com palestinos, jeito 1948. Jeito que eles ocupação palestina, que é Britânia, Inglaterra, eles saem dessa terra para terra palestinos, para judeus. É que eles justificativos que judeu eles vai vir para nossa terra porque nazista dentro da Alemanha, enfim, eles entram com armas, eles roubam terra, eles derrubam casas, eles roubaram, eles estupram, mata criança, mata jovem, fazer maioria palestinos refugiados. Dentro da Palestina mesmo e para fora, para todo mundo. Essa violência não primeira vez, nós há anos com isso, mais 60 anos, mais. Resultado que vocês pensam que tem resultado, vamos fazer 2 estados, esse não é resultado, porque eles entram para querer todos terra. E Cisjordânia, esse todo terra palestino, mas eles deixam o governo palestino controlar, mas ela controla para eles.
bastante dentro do governo palestino, eles muito também, prisão jovens lá, qualquer jovem ele pensa, fez resistência para proteger a terra dele, para proteger a casa dele, para proteger a família deles, leva ele para a prisão. E o único resultado tem que fez resistência para nossa terra, liberdade. Agora, para brasileiro que não sabe muita coisa, nossa palestino, vamos falar mais perto como índios. Vamos falar como índios, que vem, pega a terra deles e mata eles. Mas eles não, acho que é diferente, que não fez resistência. Nossa, não quero falar palestino igual ocupação Israel. Não igual porque nossa não tem armas. E que tem armas muito antigas. Não tem armas, não tem foguete como eles, bombas, tudo nossa não tem. Quem faz resistência como jovem fez com coisas muito muito simples. Primeiro ele tem pedras, às vezes tem armas muito antigas, mas eles quer fala que esse terra para nós, quer fala para matar nós, para roubar nossa terra, para matar nossa criança. Dentro da prisão, Israel tem criança menos 12 anos. Fica eles doença psicologia, fica doença corpo, sai ou morreu ou precisa, como falou aqui, precisa médicos, psicologia, médicos. É que prisão mulheres, dentro da prisão fica para mulheres, colocou, por exemplo, quero falar para você, para mulheres, dentro da prisão eles colocou, por exemplo, espelho. E você sabe, espelho para mulheres, especialmente ela é muito importante para mulheres. Porque colocou espelho faz que mulheres olham esse espelho, elas não olham cara linda, fica espelho, sabe, distorce. Esse tipo de violência dentro da prisão, fora que não tem visita, por exemplo, homem prisão, homem dentro da prisão, homem palestina, por exemplo, dentro da prisão, eles não deixam a família dele que visita uma vez por não sei que, casamento, não deixa a esposa dele entrar para ele, para a prisão, para ficar com ele, você sabe, casal, que o humano precisa e tudo isso. Eles não deixam. E muitos prisioneiros, eles ou morreram dentro da prisão ou saíram com doença, câncer, enfim. É bastante, não tem outro resultado. Tem que lutar para a nossa liberdade. Beleza. Obrigado. Obrigada.